O campo é a escola da paciência e da perseverança. Jean Dionon, um escritor francês. A agricultura é a profissão do sábio, a mais adequada ao simples e a ocupação mais digna para todo homem livre. Filósofo romano Cícero disse isso há muito tempo. Sobre gastronomia, cozinhar é transformar o cotidiano em celebração. Uma frase do chefe francês Claude. Sobre família, a força da família reside em sua capacidade de se reinventar e de crescer juntos. Mia Couto, uma escritora moçambicana. Sobre queijos e vinhos, o queijo é leite eternizado. O vinho é sol engarrafado. Juntos são poesia à mesa. Autor anônimo. A excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de intenção elevada, esforço sincero e execução inteligente. Frase de Aristóteles. São com essas frases que a gente começa o nosso episódio do Faria Nova Lima. Sejam bem-vindos. Hoje é um episódio bem descontraído, um episódio mineiro, com vários queijos e um vinho para adoçar. Uma história rica, uma história muito, muito bacana, que espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Isso aí, Bruno. Valeu demais. Tamo junto. Vamos para mais um. Vamos para mais um. A gente tá aqui, pedir a licença aí da galera que tá acompanhando. A mesa tá posta, então sentem-se à mesa com a gente e aproveitem esse delicioso jantar aqui, né? A gente pode chamar de jantar, Bruno? Jantar. Acho que é um queijo top e a gente vai explicar melhor. Então a gente tá tomando um vinho aqui, pedindo licença para a turma. E eu queria apresentar hoje, com o oferecimento da Sowing Partners, a sua boutique de negócio especializada no serviço de CFO as a Service, que é contratar uma assessoria financeira de um executivo sênior para cuidar das finanças de sua empresa. A Sowing Partners apresenta dois convidados muito top, que eu tenho a honra de apresentar aqui, que é o Renato e a Viviane, um casal. Eu vou pedir licença para vocês dois. A Viviane e o Renato me mandaram aqui a mini bio deles, eu vou apresentar eles, mas eu dei uma mexida aqui para ficar mais emocionante. Vocês me contam se vocês gostaram. Então, assim, há 20 anos, os dois uniram suas vidas e os sonhos. São a Viviane e o Renato, de Castro, pais orgulhosos da Gabriela, de 18 anos, e da Laura, de 15. Renato é engenheiro de Minas, formado em Ouro Preto, com mais de 2 décadas de experiência em grandes projetos, Escola de Minas, ali a gente conhece, né, Bruno? A Viviane, jornalista de formação, mas foi há quase 10 anos que ela encontrou a verdadeira vocação, que é cuidar da fazenda e dos animais que fazem parte da sua história, da história da Fazenda Santa Mônica. Nesta fazenda, né, eles somam a disciplina e o olhar técnico do Renato, nosso engenheiro Renato, a paixão pelo campo, pelos animais e pela incrível alquimia do leite na pessoa da Viviane. Dessa união nasceu um projeto de vida, que é transformar o que eles têm de melhor em produtos que encantam pelo sabor e pela qualidade. Hoje são reconhecidos pelo leite premiado e pelo queijo, que surpreende até os paladares mais exigentes. Verdade. Você é exigente, Bruno? Não sou muito não, mas me surpreendeu. Santa Mônica é mais do que uma fazenda. É o propósito de vida dos dois, do casal, a escolha diária deles. Eles vão contar um pouco mais pra gente. Eles dedicam a ela todo o compromisso, estudo e amor, certos de que cada detalhe faz a diferença e de que juntos podem levar o melhor do campo para a mesa de quem valoriza histórias autênticas e sabores inesquecíveis. Com essas palavras, então, sejam muito bem-vindos e vamos começar um pouquinho da história aí da Fazenda Santa Mônica. Opa, boa noite, pessoal. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Bruno. Boa noite. É um prazer a gente estar aqui, né, Viviane? Acho que obrigado pelo convite mesmo. É um prazer estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho, bater um papo com vocês aí. Eu acho que tem muita história boa pra gente correr aí durante essa próxima hora aí, né? De bate-papo aí. Com certeza. Vamos começar pelo nome, né? Porque do nome da fazenda, também o nome do queijo. Eu acho que eu gosto sempre de começar pelo nome, já começa a história por aí. Então vamos lá. Fazenda, né? Fazenda, quando nós começamos a
o projeto em querer adquirir uma fazenda para realmente sair um pouco da correria, da cidade grande, do dia a dia, daquela rotina, né? A Gabriela e a Laura ainda eram pequenininhas, né? Nós estamos falando de já são 10 anos atrás, né? Lá em final de 2015, começo de 2016. A fazenda ela já tinha um nome, né? Já tinha um nome, já chamava Fazenda Santa Mônica. Então, quando a gente adquiriu a fazenda, a gente manteve, né, o nome Fazenda Santa Mônica. E ali começou o projeto. Agora, já o do queijo, né? Então, assim, a fazenda ela fica em Madre de Deus de Minas, né? Madre de Deus é uma cidade no Campo das Vertentes, ali próximo, né, de São João del Rei, Tiradentes. Tá. E o nome do queijo ele veio muito para homenagear, né, a cidade que acolheu a gente, né? Desde o começo, quando a gente foi para Madre de Deus, adquirimos a Fazenda Santa Mônica, assim, a cidade acolheu a gente de uma forma assim maravilhosa e não podia ser diferente. Então, a gente botou o nome do queijo lá de Madre, né? Ele é lá de Madre mesmo, lá de Madre Não de foi Deus. porque não tinha nome ainda, um dia te perguntaram que queijo que é esse? Aí você falou lá de Madre e ficou... Não, na realidade, não. Nós discutimos muito, né, Viviane? Antes Fizemos um evento, né? junto com os amigos para decidir qual seria o nome do queijo. A gente chamou amigos de todas as categorias, áreas. Marketing, engenheiros, administradores, juntamos um final de semana. Gente do agro. Do agro. Juntamos um final de semana para cada um dar opinião. E não saiu lá de Madre ali, saiu só uma ideia. Aí a gente bateu o martelo, que seria lá de Madre. Tanto que tem a igreja da cidade, né? Na embalagem a gente tem a igrejinha de Madre de Deus. Não tem como dar errado, não, porque eu já tenho estudado muito catolicismo, então o nome... lá de Madre, Mãe de Deus, de Minas, né? E a fazenda, a Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Não tem muito erro, não. Já nasce abençoada. É isso aí. E agradecer aqui que vai ficar pra gente, né, turma? Aqui tá exposto aqui, mas a gente vai ficar com esses brindes tops aqui, né, Bruno? Então também obrigado por isso. Vai aproveitar bastante e vamos provando o queijo aí. Espero que vocês gostem. Ele tem com 6 meses de maturação, 9 meses... 12 meses e 15 meses, né? Tava dando até briga aí, quem vai ficar com 15 aí, né? Não, aqui já... O já grande tá ali pulou aqui na frente, né? Mas então explica aqui os produtos, né? Hoje, no mínimo, vocês maturam por 6 meses. No mínimo 6 meses de maturação. É o queijo nosso, que é o lá de Madre de 6 meses, né? Ele é um queijo, assim, mais untuoso, né? É o mais cremoso deles, né? E aí você vai maturando. A gente continua com bastante cremosidade e untuosidade durante todo o processo de maturação, né? Esse que você está comendo aí é um de 15 meses, né? Você vê que mesmo com 15 meses de maturação, ele continua ainda bastante untuoso na boca, com uma cremosidade, mas já trazendo, né, uma complexidade de sabor, né? Então, quanto para um leigo, né? Eu sou leigo, sou consumidor, não sou... quanto mais tempo, menos cremoso, né? Óbvio que aqui ainda com 15 ainda mantém a cremosidade, e reforça mais o sabor. Isso aí, o queijo ele vai perdendo umidade, né, com o tempo. Então, com 6 meses ele chega a perder 12, 13% de umidade. Com 15 meses ele já vai ter perdido uns 20, 22% de umidade aí. Tá, entendi. E nesse período ele fica onde? Ele fica o tempo inteiro nas câmaras nossas de maturações, né? Essas câmaras sempre com temperatura e umidade controlada. Câmara fria. Tá bom. Deixa eu perguntar um pouco assim, a gente é engenheiro de produção, né? A gente gosta de saber o processo. Vamos lá. Como é que funciona todo o processo até a gente chegar no queijo, né? Desde quanto tempo demora? Vocês compram a novilha, criam a vaca, ou já compram a vaca? Como é que é a escolha da vaca? E como é que é esse processo? Quem faz? Quanto tempo? Quer começar? Para a compra da vaca. Quando a gente iniciou o projeto, a gente comprou. Tá. Né? Nós compramos mais ou menos umas 15 no início. Não foram 33 novilhas. A primeira? Nós buscamos. A primeira vez que a gente buscou. Aí a gente foi no Buscou sul. em onde? No sul. No sul do país, lá em Santa Catarina. Que é a vaca Jersey. A vaca A Jersey. gente primeiro estudou Gado qual Jersey. vaca a gente queria, né? Aí a gente decidiu que seria a vaca Jersey, porque a região, as pessoas tinham vaca Jersey, dava hiper bem com o clima. Aí a gente adquiriu essas 30 e poucas vacas, né? E hoje a gente já tem o nosso próprio, com as crias, a gente já tem o nosso próprio rebanho quase 100% nosso. 100% fechado hoje, lá nosso.
Então, a gente tem melhoramento genético. A gente faz inseminação na fazenda. Ah, tá. Então, tudo é ali. Nasce, cresce, Não reproduz. tem touro, não. tudo. Vocês Não. compram 100% inseminação. inseminação. Ah. Entendi. Então, daí começa. Aí vem a vaca e aí a parte dele, que é do... Não, a parte sua, que você ainda gosta muito de... Não, aí eu A tenho Viviane total controle das minhas vacas. Assim, eu sei todas pelo nome. Todas pelo nome? Todas São pelo quantas hoje? Em lactação, umas 35, no rebanho total, umas 62, né? 62 animais. Sei todos. Lá de Sei- longe você sabe qual que é. Sei todas. Tem a Doralice. Tem as, tem as preferidas. Tem Quais são as Esperança. preferidas? Ai, agora tem várias, né? Jerusa. Jeru. Então, a cada ano a gente tem uma letra. Isso é interessante também. Esse ano, a Nós- gente está com 2025. Letra J. 2025, letra J. É. Então, todas que nascem, Juvência. Jandira, todas que nasceram em 2025, Jurema. J. Não tem nenhuma assim, Ana, só nome. Fora as primeiras. É, Fora as primeiras. Depois, quando a gente começou mesmo, a nossa cria mesmo, lá da fazenda, aí a gente começou. Porque aí o Renato já sabe que 2019 era a vaca de tal letra, aí a gente já sabe, ó, nasceu em 2019, a vaca, sei lá, L, é de 2019, assim. Você acredita que nós temos vacas da letra A até hoje? É mesmo? Bacana. Tem uma Ana, tem uma Alasca, tem uma É a Andressa. nossa melhor vaca de leite, Alasca. É. Então, a gente tem Bacana. todo esse controle. Eu tenho todo o controle do bem-estar animal. Fiz muito curso de bem-estar animal, porque a vaca é a principal. Ela é a nossa Sim. matéria-prima. É dela que vem o melhor leite. Ela tem que ser bem tratada, bem nutrida. Então, o carinho que eu tenho pelas vacas, eu acho que reflete no bom leite. Que a Viviane, gente Escuta música clássica, vaca lá. da escuta. Vai ser eu. Tem Se carinho, deixar. tem tudo. Elas E deitam, a deitam alimentação fora. delas é o Todas, quê? dieta balanceada, nas águas uma dieta, né? Quando é na seca, outra dieta. Mas a base principal, desde quando a gente desenhou o projeto, né, foi baseado muito em piquetes, né? Então, a Tá. gente tem hoje lá cerca de 4 hectares em piquetes rotacionados, né? Então, assim, Irrigados. irrigados. Então, a gente consegue segurar a maior parte do ano elas 100% em piquete, entendeu? Tá. É lógico que no inverno a gente tem que entrar com silagem para complementar, mas a grande parte do ano vai dentro de piquete, de mombaça. Temos algumas de braquiária também. Tá. Para quem não sabe, o piquete rotacionado, eles, né, dividem o pasto em algumas... Isso aí. Todo dia ela muda de lugar. É, ela... todo dia ela vai mudando para manter aquele pasto sempre verdinho. Isso aí. Então ela comeu uma comida fresca. Ela entra num prato cheio todo dia, né? Complementa com ração ou É, complemento com ração. com ração? Sempre. É, Sempre. Tá. E ela fica dando leite quanto tempo, a vaca? Assim, Ué, a gente tá com a letra A. Vacas que pariram lá em 2017 estão até hoje. Dando leite até hoje. não, mas aí sem parar. Agora desculpa aí que Não, não, Aí não, Tem, não. tem a cria, quando tem Quando Só para quando está no momento da gravidez. da gravidez. Da gravidez, assim, que a gente fala perto de De fazer parir de novo. A gente seca a vaca, né? Faz vai diminuindo a retirada de leite, vai deixando abaixar a produção de leite. A gente seca ela e deixa ela 60 dias descansando, Tá. entendeu? Pra ela fazer um Inseminar parto. de novo. Não, ela já tá inseminada, né? Porque Entendi. o ciclo da vaca é igualzinho da mulher, né? São 9 meses, 283 dias. Tá. Então, 283 dias para ter um parto. Então, a gente... Então, antes de secar, você já inseminou. Nesse prazo de secar e os 60 dias de descanso, Isso ela aí. tá Aí ela vai gerando um parir. filhote. Aí ela vai parir. Depois de 60 dias, ela pare. A gente seca com 7 meses. Ah, tá. Aí ela fica 2 meses, né? É, pra ali descansar, descansando, uma descansar dieta o úbere. balanceada. Só preparando água fresca, pro parto. Só Só- preparando para o parto. Legal. Porque aí, na hora que ela pare bem, forte. Aí o leite, aí ela não para mais. Aí, até de novo. Até os 7 meses de gestação. E pra gente que não entende muito, o que faz com o novilho, né? O bebê que nasce? Bezerro. Bezerro. Quando é fêmea, a gente fica, né? A gente fica com algumas, elas, ou vende, né? E o macho também hoje, né, tem uma demanda pelo fato da gente ter uma genética, né, já hoje apurada. Então, a gente tem uma procura grande. Então, assim, a gente nem vende, a gente geralmente doa, né, o macho, né? Mas, assim, nascer já tem gente querendo lá já pra pegar. Show de bola. Assim, mas antes aqui, Renato e Viviane, queria que vocês contassem então a história, o panorama geral do porquê, né, que vocês começaram com a fazenda. Então, foi lá em 2016, não é isso? Isso aí. Então, o que levou vocês? Eu acho que na mini bio aqui eu deixei um pouco
essa linha aí para o pessoal já começar a pensar e assistir no episódio, mas o que levou vocês a montar a fazenda e que trouxeram vocês até aqui, né? Como que começou isso tudo? É porque, Madre de Deus, você contou a história um pouco pra gente aí do nome do queijo e tudo mais, mas a fazenda hoje está sediada lá por quê, né? Então, abriu um pouco pra gente essa história aí de início, até chegar no queijo. Vamos lá, quer começar aí? Não, pode começar. Não, então, nós casamos, né? E aí eu já formado em engenharia, já estava morando, a gente já morava longe, chamava Vazante a cidade, trabalhava no Grupo Votorantim na época. Ficamos lá por 5 anos, nasceu a nossa primeira filha, né? Ela nasceu em Belo Horizonte, mas a gente morava lá em Vazante. E depois eu tive um convite para vir trabalhar aqui em Nova Lima, né? Na mineradora também, na Anglo Gold, trabalhei durante 15 anos. E ali a gente chegou em Nova Lima em 2009, né? E ritmo de empresa grande, né? Então aquela coisa, engenheiro na área de produção. Nem tinha trânsito em Nova Lima nessa época. Não, nem tinha trânsito em Nova Lima, era tranquilo. Pior que era mesmo, a gente pegava, né, tem uma estrada de terra ali que vai de Nova Lima ainda para Sabará, né? Onde que quando a gente começou, mudamos para cá, eu trabalhava na mina Lamego. E com isso daí a gente naquela correria do dia a dia. Veio a segunda filha, veio a Laura, né? A gente morando aqui na cidade grande, né? E aí começou a aparecer uma vontade da gente procurar vamos dizer assim, um lugar mais tranquilo, né? Um pouquinho mais longe da correria, do dia a dia, né? E aí eu tinha um amigo também, engenheiro de Minas, o Joanes, né? E a gente falou assim, não, vamos comprar um lugar pra gente descansar de vez em quando, tomar umas cachaçinhas, né? Então vamos. Aham. E aí a gente começou a olhar, começamos alguns lugares, né? O que a gente ia fazer, tudo. E nisso apareceu uma oportunidade de adquirir uma fazenda. A gente já estava procurando já há um tempo, né? Não é toda hora na hora que você começa a olhar a fazenda, você vê um monte de oportunidades, mas você tem que levar em consideração realmente um monte de fator, né? Nessa tomada de decisão sua. Mas apareceu uma fazenda e a gente decidiu ir lá olhar, era logo depois do Natal. Então nós fomos lá olhar a propriedade, gostamos muito. E já em janeiro mesmo a gente conseguiu fechar a fazenda e mudamos para lá. Aí na hora que a gente mudou para a fazenda, e aí? Agora nós estamos aqui, né? O que nós vamos fazer? Ah, você Mudamos saiu de Nova não. Lima e Não, mudaram. Não, mudou mudamos, assim. Ocupou O projeto, sítio, né? E como sítio adquirimos lá. E aí, quando nós adquirimos a fazenda, a gente falou assim, e aí, o que nós vamos fazer agora aqui, né? Ficar só tomando cachaça aqui não dá não, né? Nós vamos morrer aqui dentro. E aí a gente começou a estudar e ver assim, o que as pessoas faziam na área, na região. Então, lá em Madre de Deus é uma bacia leiteira importante, né? Tanto para a produção de leite, como também para a produção de grãos, tá? E aí a gente começou a estudar o projeto do leite, né? Veio o leite, tivemos um consultor, o Vitor, que ajudou a gente bastante desde o começo, e desenhamos o projeto para a gente começar a criar algumas vacas para a produção de leite. Então, o projeto era esse. Já era muito pra gente, né? Assim, saindo da cidade para ter uma fazenda, agora mexer com leite, que a gente não entendia praticamente nada, né? E começamos a estudar tudo. E aí fomos, como a Viviane contou, fomos lá no sul, buscamos, né, as vacas e começamos. E ali foi uma história de muito aprendizado, né? Porque realmente eu não conhecia nada de vaca, né? Nada, zero. E aí a gente começou a estudar e eu, como engenheiro, né, o que você vai fazer? Como que você vai fazer uma gestão disso à distância? Sim. Então, a primeira coisa é como que transforma isso daqui em número, né? Não tinha outra forma, tinha procedimento, padrão, e para você conversar com a turma lá do campo, você contratava, que você queria fazer daquela forma, era daquele jeito. Não, aqui a gente faz desse jeito, não sei o quê. E foi assim, foi um aprendizado, porque também muita coisa que a gente imaginava que ia dar certo não dá, você tem que adaptar, você tem que aprender com a experiência das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe essa experiência de empresa e levamos um pouco para padronização, para processos, né? Para forma de fazer, para colocar indicadores para medir, né? E assim começou o projeto do leite. E as coisas foram indo bem, né? Acho que... Vamos pegar aí no seu processo produtivo lá, o primeiro indicador que você monitora. Então, no leite, aí você tem o primeiro ali, produção de leite por dia, né? Volume por dia, quanto que cada vaca está produzindo, né? Mas aí depois você começa, não é só produzir, qual que é a qualidade do seu produto? Então, como que está o teor de gordura?
proteína, CCS, né? Que é se a vaca está tendo, vamos dizer assim, infecção, alguma coisa, inflamação. Isso tudo você tem um laboratório lá, localmente? Não, hoje eu tenho, mas na época, né, os laticínios que você entrega o leite, ele te entrega o resultado da sua qualidade do seu leite, né? Entendi. Por vaca? Por vaca não, do leite por tanque, né? Então ele entrega para você 2, 3 vezes no mês esse resultado. Então na época... Vocês já montaram uma ordenha automática ou era manual no início? No inicinho era manual, né? Depois, quando a gente buscou realmente o gado, a gente já comprou uma usada, né? Uma boa usada. Bom financeiro. Mas Eu ainda tô curioso aqui para saber lá do Doralice, Hébio Camargo, tudo, qual que é a qualidade, não dá para saber não. Se tem muita gordura, se tem proteína. Hoje dá. Hoje a gente consegue, mas na época a gente não conseguia, não. Hoje a gente tem um equipamento na fazenda. Aí você já tira uma amostra na hora. Aí já consegue tirar a amostra, a gente consegue analisar a vaca a vaca. Então tem o quantitativo e o qualitativo. Hoje a gente consegue, por vaca. E a identificação de cada vaca é manual ou você consegue botar um brinco nela que tem um brinco? Tem um eu cordão? Não gosto, O brinco eu acho que às vezes elas prendiam nelas mesmas e deu algumas rasgavam feridas e tal. Aí hoje todas nossas têm um cordãozinho. Cordão com sensor que está ali. Não tem sensor. Não? Com o número escrito. Com o número. Tá. Com o nome dela, o número, às vezes só o número e hoje só números. Tá. E aí a gente começou a botar os indicadores, né? E ao mesmo tempo incentivando as pessoas, nossa, se você conseguir um índice desse de limpeza na ordenha, não sei o quê, eu te dou um bônus. Sério? Já tinha isso desde o início? Desde o início. Desde o início. Isso, né? Tinha as pessoas, né, que não estavam direto na produção ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a gente fazia as pessoas se autoavaliarem, né? Preencher uma autoavaliação de como que estava a organização da área dela. E depois ela me apresentava assim, qual a nota que ele deu para ele mesmo, dando uma volta comigo na área. Porque era a forma da gente, meio que à distância, né? Tentar fazer com que as pessoas fossem um senso do dono, ou se trouxesse aquilo que a gente esperava para o projeto, né? Então, assim, mas é difícil. A gente trabalhando, né, na roça hoje, a gente sabe, né, o quanto que é difícil isso, mas... É difícil, mas mesmo assim, a distância e fazendo isso, né, que foi o prêmio que a gente ganhou em 2019... A gente, à distância, fazendo todo esse monitoramento, mas à distância, indo uma vez, 2 vezes por mês e tudo, a gente conseguiu o primeiro lugar Brasil de qualidade de leite pela Vigor. Isso em 2019, começou mesmo a produção em 2017, certo? As vacas começaram a parir em 2017. Então, em 2019, vocês já estavam ganhando o prêmio de melhor leite pela Vigor, que é a compradora do leite seu. Foi o primeiro prêmio que nós ganhamos. Em A primeiro indústria lugar, da Brasil. Vigor e da Alemadre, que é a Associação de Imagem de Deus. Então, a gente ganhou também de melhor leite da região. E assim foram 3 anos. Um sucesso meteórico, né? Porque rápido. Muita disciplina, muita gestão, muitos indicadores. E aí, muito trabalho da turma também lá, né? Que estava lá engajado. Eu acho que a gente incentivou. Engajou bem no projeto, graças a Deus. E vocês chegaram assim, novato, assim, igual você falou, não conhecia nada, né? E já premiado e tudo. Como é que foi ali na região, pessoal? Já foi querer lá fazer um benchmarking? Como é que era? Então, assim, muita gente chegou, né? Até próprio Vigor, né? Chegou a ir lá na fazenda para ver como que era o trabalho nosso e tudo. Então, assim, eu acho que essa parte, né? Eu acho que é o que a gente mais pode agregar quando a gente vem, vamos dizer assim, de um outro ambiente, né? Que a gente não está 100% viciado, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito positivo, porque muita gente fala assim, não, vocês são doidos de fazer um negócio desse, não dá certo não, daqui a pouco tá todo mundo pedindo conta aí para vocês aí, né? E na realidade deu certo e o projeto foi indo. E tem funcionário que tá com a gente. Até hoje. O Matheus, o que é da ordenha até hoje. Que foi Desde o comigo, início. Foi comigo receber o prêmio da Vigor. Ele deu uma saidinha, mas ele voltou. Ele voltou. Nada melhor, não. Ele foi comigo para receber o prêmio. Levamos ele para lá, para São Paulo. Foi lá em São Paulo receber o prêmio. Ficou fascinado, né? Que legal. Assim, bacana, para mim, vocês explicaram agora quando vocês falaram que colocaram metas e incentivos para os funcionários. Para mim, é a coisa mais difícil de fazer, até determinar qual indicador. E a mais game changer para você fazer também, porque aquele Charlie Munger falava, né? Me mostre os incentivos que eu te mostro o resultado. Se você não tem um incentivo de melhoria, aí corpo mole, pede aumento, sem nada. Se você põe meta e
premia por aquilo. E tem que colocar um indicador certo no lugar certo também, né? Porque se você mediu errado ou incentivou errado também, você destrói a cultura numa forma, assim, muito fácil. Só né? volume de leite. O cara pode raliar o leite com a... Até não que mexe com a pega, mas qualidade. não mexe na qualidade, que é uma coisa muito importante, né? Então, assim, a gente tem que também saber o que valorizar também, principalmente pela cultura que você quer implementar também. Né? Então, assim, dependendo se você mede a pessoa, valoriza ou reconhece de uma forma, vamos dizer assim, equivocada, você está destruindo uma cultura que você quer ali para você, né? Legal. Então, bacana. Essa cultura de indicador veio muito da indústria. Parece que a gente está falando do agro, estamos falando do ambiente agropecuário, mas a gente está falando de um processo industrial, né? O pessoal da aula de geografia e de ensino fundamental, para a fabricação de queijo é uma indústria, né? Sim. Situada num ambiente agrário, numa fazenda, mas não deixa de ser uma indústria como qualquer outra, fabricação de queijo. Então, eu acho que é muito importante, você foi visionário realmente implementar esses indicadores, e qualquer procedimento para a gente controlar aí, não somente industrial, não tem como você fazer gestão se você não mede, né? Então, você já mostrou muito bem aí. E conta mais pra gente, então. Então, em 2019 ganhou o prêmio, e a ideia do queijo mesmo foi a partir de quando? Então, quando a gente começou... Aí no meio desse caminho, né, o Joanes decidiu sair também para outras coisas pessoais dele. E aí eu e a Viviane continuamos no projeto, né? E a gente já estava embalado no leite lá, produzindo. E ele falou assim, pô, a gente sempre gostou de tomar um vinho, comer um queijo, viajar, né? E a gente começou a estudar, né? E aí, nesses estudos nossos, a gente falou assim, ó, toda viagem nossa agora nós vamos olhar alguma coisa de queijo. Visitar uma queijaria. Visitar uma queijaria, né? Então a gente começou a traçar roteiro, traçamos um roteiro, né? Até que dentro de Minas foi um dos primeiros que a gente fez, né? Foi só para queijo e azeite, né? Então fizemos um circuito e aí veio o projeto, foi amadurecendo na nossa cabeça, né, Vi? E aí a gente começou... Mas eu acho que é porque o leite, muita qualidade no leite. Aí a gente falava, nossa, esse leite está muito bom. A gente tem que fazer alguma coisa com esse leite. Valor. Agregar valor, realmente agregar valor, né? Porque o leite é difícil, todo mundo sabe, né? Esse ramo leiteiro é difícil. Mas eu acho que foi mais por essa paixão por viajar e por gostar de beber vinho e comer queijo. E querer fazer o nosso queijo, né? O que é o mais legal, porque eu tinha tudo na mão. Eu tinha a vaca, eu tinha o leite, eu tinha os funcionários, eu tinha o processo todo. Aí eu falei, então vamos para o queijo. E a gente mergulhou. O território ali tem uma história pregressa de também essa tradição de queijo europeu, não é isso? Isso aí. E daí veio quando a gente começa a estudar tudo isso, entender toda a tradição, né? Então, assim, ali na região, ali perto de Minduri, Cruzília, né? São Vicente, Madre de Deus, ali nós estamos tudo colado ali. Naquela região chegaram, né? Lá no começo por volta de 1910, alguma coisa, chegaram os dinamarqueses, né? Onde que viram um potencial de fazer queijo naquela região, né? Trouxeram alguns fungos e bactérias, né? E começaram a fazer o mofo azul, né? Que é o Penicillium roquefort, e começaram a desenvolver, né? Queijos e tiveram queijarias tradicionais ali na região, né? E então a gente quis resgatar um pouco dessa escola europeia. Então, um dos motivos da gente, qual queijo a gente começar a fazer? A gente começou a estudar um pouquinho, fazer, vamos resgatar um pouco dessa tradição que já existe aqui na região, né? E aí a gente definiu por fazer um queijo de escola europeia. Começamos a estudar um pouco mais, viajamos, visitamos queijaria na Itália, na França, na Suíça e principalmente na Holanda, né? Legal. Eu provando aqui de especialista, percebi que ele tem mais essa origem holandesa. Ele que me contou aqui, Virgínia. Aquela bactéria, né? Mas... e aí, conta então a história, porque a opção, a construção, né, até chegar nessa fórmula, vamos dizer assim, desse queijo, vocês contaram com o apoio de... Sim, a gente teve um apoio, né, da Renata de Paoli, foi a primeira... Aí, quando a gente começou a querer entrar nesse mundo, eu tava lá assistindo tudo quanto é podcast de queijo, né? Podcast de queijo, lives, tudo, né? E vi algumas vezes, né, a Renata se colocando lá e
E eu fui atrás, liguei para o Sebrae na época e falei assim, como vocês têm apoio de consultoria, alguma coisa assim? Aí me indicaram, falaram assim, não, nós não temos um consultor de queijo específico, mas tem uma pessoa que eu posso te indicar, que eu conheço, tal, não é via Sebrae, tal, mas eu conheço. E aí foi a Renata, eu liguei para ela e aí a gente marcou uma reunião lá na fazenda, né? E a Renata foi conhecer a gente e aí a gente começou a fazer um projeto junto, né? Tá. E Aí vocês já tinham definido o tipo de não, queijo? não tínhamos. A gente estava Ah. conversando muito, né? Tipo, que a gente gostava mais. A questão da escola europeia sempre esteve na mesa, né? E a Renata trouxe uma vez eu experimentei um queijo, mas nem sei se a gente vai conseguir achar ele. É um queijo que eu experimentei numa feira lá, se eu não me engano, foi na França. E aí a gente falou assim, não, vamos ver que queijo que é esse. A gente achou alguns queijos parecidos com ele, compramos, começamos a degustar. E aí fomos para a Holanda, né? Fizemos uma viagem na Holanda, onde que a gente foi só atrás de queijarias. Algumas a gente conseguiu marcar aqui do Brasil, fazendo contato, e-mail, tudo. Outras fomos na cara e coragem, Bateu na porta. literalmente batendo E na a porta. Renata de Paoli foi com a gente e foi na garra que ela queria achar esse queijo que ela já tinha experimentado em algum lugar, em alguma feira, né? E achou? Ou não? No penúltimo dia da viagem. Achamos quase, duas a vezes. gente Uma vez na achou. metade da viagem nós achamos um bem Que era semelhante. semelhante. E depois, no penúltimo Final da dia, viagem, nós a achamos gente um achou. realmente que estava bem na linha do que a gente queria. E aí a gente começou a ver, né, as bactérias envolvidas nesse queijo, como que era feito todo o processo, tudo. Mas como? O povo foi contando? Como é que vocês É, descobriram? não, Eles alguns são bem tranquilos. são bem também. tranquilos, abrem bastante, mas a gente vai anotando. Eu sou uma pessoa que vou anotando tudo, né? Uhum. Estamos lá o tempo inteiro ali anotando. Numa noite, chegava lá, pegava. Não, vi isso, vi aquilo, não sei o quê. E aí a gente foi afunilando. E a gente começou a ver que tinha uma cultura de bactérias que a gente, sempre que a gente gostava ou chegava perto de um sabor que a gente estava querendo ver, a gente via aquela marca. Entendi. E aí internet, né? Aí aí eu consegui ver que tinha sido adquirido por uma empresa até de ração animal aqui do Brasil, que era a DSM, tudo. E aí entrei em contato. Quando voltamos para aqui, estava tendo a Mega Leite, né? Fomos no stand, cheguei no stand lá. E aí, pessoal, vocês adquiriram uma cultura de bactérias de queijo lá na Holanda? Quê? Ninguém sabia nada, né? Não sabia. O cara, não estou sabendo, vou colocar você em contato com uma pessoa lá em São Paulo. Aí passou o contato, entrei em contato, falei, fiquei sabendo mesmo, não sei o quê. Adquiriu, tipo, a patente? Que foi? Mas como é uma Adquiriu empresa multinacional, adquiriu lá fora, uma coisa muito turma do específica. Brasil nem sabia. Não, nem tinha chegado aqui ainda. E aí, nessa daí, eu fiquei lá, né, igual um ferrinho de dentista mesmo, e consegui um contato de uma pessoa. E na hora que eu consegui o contato, que é o Rodrigo, que é um parceirão também da Global Food, que trouxe... Ele estava voltando para o Brasil para trazer, ele já estava morando na Europa já tinha um tempo, para trazer esse tipo de bactéria, né, para queijos, para fazer queijo aqui. Ele falou, Renato, você me encontrou antes de eu chegar, mas daqui a pouco eu tô chegando aí. Então, e eu já estou fazendo uma importação de bactérias. E aí eu contei do nosso caso, que a gente já estava trabalhando no projeto da queijaria, já estava, né, em fase final de construção da queijaria. A gente já está, isso 2022 já. Então já estava no formato final. Ele falou assim, não, mas eu vou dar um jeito dessa bactéria estar acontecendo no dia que você for fazer o seu teste inicial. Tá. Aí conversa vai, conversa vai, só tem um problema. Essa bactéria tem que ficar a menos 45, menos 60 graus. Eu falei, nossa senhora. É um ultra freezer. Ela precisa de um ultra freezer. Vocês tiveram que... Aí uma máquina, um nitrogênio... Não, ali, é um ultra isso? freezer. É um freezer que opera nessa faixa de temperatura, né? E aí eu falei, nossa senhora, mas aí conversa vai, conversa vem, o Rodrigo me deu todo o suporte. Hoje, graças a Deus, a gente tem um freezer lá que a gente suporta, as bactérias ficam lá dentro, né? E ela faz parte de toda essa história e desse processo nosso, né? Até a gente conseguir chegar no resultado desse queijo aí que vocês experimentaram. E o queijo fica numa câmera fria, então o consumo de energia deve ser alto, né? Vocês fizeram um painel solar? Sim, 100%. Hoje toda a energia da fazenda é gerada na fazenda. Tá? Legal. 100%. Ainda sobra um pouco? Ainda sobra um pouquinho. Para nossa casa aqui em Nova Lima. Olha, que beleza, hein? Bacana. Hoje a CEBIG ainda tá deixando compensar mais, mas... Não, mas dentro do estado a gente consegue ainda. Pode.
Eu não sei, eu posso estar falando... Aí tem que dar uma olhada aí na regra, mas acredito que sim, pelo menos tem crédito. Lá em Divinópolis não consegui, não. Assim, acabou esse programa. Ah, Mas bacana, não entendi. Aí vocês foram fazendo testes com a Renata, né? isso, a Renato Renata. E aí Olha. já tinham a bactéria e foram chegando na fórmula. Quanto tempo demorou para chegar? Então, os nossos queijos, né, vamos dizer assim, são de longa maturação, né? Então, a gente faz o queijo, aí você tem uma sonda, né? Você vai lá e fura o queijo para você ir começando a ver a evolução. Então a gente começa, você não vai chegar de uma hora para outra e falar assim, não, agora eu vou virar minha produção de leite, vou fazer tudo de queijo, né? A gente fazia produção pequena, 1, 2, 5 Foi um queijos. ano, assim, pode falar que foram Um ano pra vocês chegarem numa forma, vai pôr um um ano pra acertando. virar e falar agora. Agora é essa fórmula. É isso aí. Hoje nós estamos em 2025, então nós 2 anos produzindo. Nós estamos há 2 anos e pouquinho, assim, produzindo. E Um ano mesmo que a gente está entrando no mercado, mercado, tem 1 ano. É muito rápido, né? Tipo E assim, existe um selo de autoria Do... do queijo? uma patente, Não. O queijo em si, ele é um queijo autoral, né? Um queijo que ele não é... Ele é o lá de madre, né? Ele não Sim. ele não é um golden, ele não é um parmesão, ele é um queijo, né? Realmente maturado, autoral, inspirado na escola europeia, né? Então nós fomos vendo que a gente não teve uma receita, a gente foi vendo coisas que se encaixavam, que fazia mais sentido, né? Sim. Desde a forma de fazer a massa, né? A gente faz uma massa semi-cozida, o tamanho que você corta o grão, o tanto de umidade que você quer deixar dentro dele, né? As bactérias que você coloca, e não é uma, você faz um mix, né? de bactérias. E aí você vai entregando esse resultado. Então, assim, a gente foi testando e realmente foi indo no caminho certo E não é objeto de patente? Você patenteou ele? Não chegamos a patentear o queijo. A gente, por exemplo, o programa Adote um Queijo, nós chegamos a patentear, que foi um programa que a gente criou, né? Que a gente... Como é que Não, nós vamos funciona? falar sobre isso. já fala sobre ele, né? Então, o programa Adote um Queijo foi um pouco nisso daí. Aí já vem a cabeça um pouquinho também de engenheiro também no meio disso daqui. São 2 coisas. Uma, a gente queria fazer como que a gente faz, né? Para as pessoas vivenciarem isso tudo que a gente está vivendo. Certo. Porque isso é um processo gostoso de viver, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente queria fazer com que as pessoas vivessem a experiência da produção até a maturação do queijo. Então, ele nasceu disso. Então, hoje, na hora que você adota um queijo, né, o seu queijo nasce, você ganha um certificado de origem. Todo queijo nosso, ele tem uma etiqueta de caseína que tem um número. Então, ele é numerado individualmente. Todo queijo nosso. Tá. Então, ele nasceu lá o queijo, vamos lá, que fosse lá no começo do programa. O Bruno vai lá, ó, vou comprar o queijo. Queijo 01. O 01, vamos supor que hoje é 25 de maio ou o que seja. Nasceu o seu queijo. Tá. Então, a gente vai te falar como que estava a temperatura do dia, como que estava a umidade do dia. Qual vaca? Uma Qual das vacas que estavam no processo da ordenha, da hora que foi Tem feito. até o signo do queijo. O que ela estava alimentando, se ela estava alimentando De qual mombaça. pastagem, de mombaça. E como Né? que vai isso pro cliente? É um certificado. É um certificado de origem. Uma certidão de nascimento, a do gente queijo. vai Nascimento falar. do queijo. É isso aí. Numerado individualmente, aquele queijo, número 10 é do Bruno, tal. Isso não Aí existe em local nenhum, vocês Não. criaram isso. Nós criamos. Totalmente Legal. novo. Muitas Top, pessoas mas- Já dão de compro aquele presente. queijo e aguardo o tempo A de ideia é muito maturação boa. dele. Isso. Aí você recebeu o seu queijo, certo? Tá. Não, eu já recebo em casa? Não. Aí você recebeu o certificado. Tá. Fala Aí- do queijo. Agora, seu queijo ele vai começar a maturar, né? Então, todo mês, a gente vai te mandar um relatório, onde nesse relatório vai ter a foto do seu queijo, vai ter a evolução do peso do seu queijo, né? E junto com o relatório do seu queijo, você vai receber algum vídeo, né, Meu. da Viviane. Que legal. Um vídeo meu contando algum processo do queijo. Então, assim, o primeiro vídeo eu falo do terroir. O que é terroir? Por que o queijo vai ter esse gosto? Quando você receber o queijo, você vai entender. O que é o Aí- terroir? O terroir, eu posso fazer. Meu vizinho pode ter vaca Jersey, pode estar no mesmo clima que o meu, mas com certeza o queijo dele vai ser diferente do meu. Uhum. Isso é terroir, né? Terroir é
É todas Vem as do características. vinho ali, né? Todas as Não, características não, o de terroir, solo, o de- vinho usa também Usa a esse termo, expressão sim. de terroir, mas na realidade é todo o seu, é aquele microambiente seu expressando o sabor. Então assim, por exemplo, no leite, né, o que a vaca tá comendo tem influência do que o solo que ela tá ali, naquele pasto nosso lá da Sim. fazenda. O clima daquele dia, né, Uhum. então isso tudo passa pro sabor do queijo. A mão do queijeiro, a forma de fazer o queijo, Com certeza. tudo vai influenciando nessa... Sim. Então, isso daí, tudo forma o seu terroir, que vai ser o que vai te Então, entregar de sabor e aquela Não, e é complexidade no legal final. porque cada vídeo que eu mando, eu faço todo o processo do queijo. Desde a vaca Gersa, eu apresento, a Doralice está comigo deitadinha no vídeo. O tempo inteiro ela dorme no vídeo. Então eu explico a vaca, eu explico as etapas de produção do queijo, eu explico o leite, o que é um leite cru, o que é, né, a diferença de um leite cru, porque as pessoas falam, nossa, queijo de leite cru. O que é leite cru? É o leite que não passou por nenhuma temperatura. O leite pasteurizado de caixinha é porque ele foi aquecido, né? Então, assim, a pessoa entende todo o processo até o queijo chegar na mão dela, em casa, entregue. Por mim, às vezes, que eu vou entregar, Que legal. mas a maioria das vezes a Bacana. gente entrega Brasil inteiro. Eu tenho queijo adotado até nos Estados Unidos, Peru. Para adotar pelo site, Instagram, como é que a gente faz para Só adotar? entrar no link do Instagram e fala comigo mesmo. Com você mesmo, tá bom. Com Instagram. comercial, Não, e que é a eu sou Viviane mesmo. comercial, marketing, tudo. E O Instagram qualquer, Fazenda Santa Fazenda Mônica. Santa Fazenda Mônica. Santa E Mônica. muita gente deu de presente, foi muito legal. No Legal. Natal, eles falaram: você vai mandar para Fulano, como eu dei de presente para ele, o queijo adotado. Legal. A gente tem mais de 320 queijos adotados hoje. Ó, muito bom isso aí. E tem que- quantos hoje lá no estoque? Agora. Hoje a gente deve ter uns 6 mil quilos de queijo E em maturação. em maturação. Em maturação. Desse, os 320 corresponde a quantos quilos ali? Um queijo, em média, 5, 6 quilos, né? Ah, tá. Então vai ser 1.500 1.500, É. 1.600. por aí. Dos 6 mil estão Mas adotados. que estão lá, né? Tá adotado. Mas assim, a gente já adotou até mais do que 300 quilos. Assim, já entregou muito queijo. O resto tá Isso orfanato. ajudou muito pra gente, né? Até no lado também do financeiro, né? Sim. Porque também as Capital de pessoas... giro é capital alto. de giro é alto pra você fazer um estoque, pra levar um processo Você desse de tá maturação antecipando Porque as esse- pessoas Então- pagam 40% na entrada. da entrada. a entrada. Então, eu peso o queijo e ela paga 40% do valor. E Só que o depois- queijo vai perdendo umidade. Então, o queijo, no final, fica 50-50. Ah. Mas Entendi. aí eu já recebi os 40% no Aham. começo. Porque aí eu fico 12 meses maturando o queijo da Uhum. pessoa, às vezes, né? Cuidando igual um bebê, né? Aí ela tem que acertar esses 10 aí, que deu a diferença ali. Pede 50. Aí eu peso no final e falo. O que né? vale é o peso acerta final. 20. É. O que vale é o peso final. E só eu peguei o significado de terroir aqui para você, ó. Pode ser o conjunto de fatores naturais e humanos que influenciam as características de um alimento ou bebida. Muito bem. Né? O Renato explicou melhor, mas tá É. bom. Não, mas é isso aí, tá certíssimo. Eu ia perguntar assim, como é que você calibra oferta e demanda, né? Porque imagino, não é comprar mais 100 vacas, produzir um monte mais de queijo e não quer dizer que você vai vender ou vai vender mantendo a qualidade ou até, mesmo se você conseguir manter a qualidade, que é uma questão de processo e investimento, talvez você não cria esse clima de escassez. Como é que vocês calibram então, isso? Assim, hoje, né, igual assim, nós estamos entrando no mercado há um ano e pouquinho, né? Então, assim, nós estamos num ramp-up. Então, né, como um bom mineiro, né, nós não vamos chegar lá e vou virar o leite todo. Então, hoje a gente não faz a produção todos os dias da semana, né? Então, assim, a gente está indo, sentindo o mercado, né, vendo até onde que vai, até onde que não vai, né? Mas a nossa intenção realmente, em termos de volume de leite, a gente não quer passar o que a gente tem hoje já. Acho que esse é o nosso projeto mesmo também, porque a gente não quer virar um problema, um negócio muito, muito grande, onde que traz outras complexidades, a não ser uma coisa muito prazerosa e de qualidade muito grande, que é aquela que a gente consegue assegurar, né? Então, assim, Perfeito. nosso projeto, ele tem espaço ainda para um crescimento, né? Mas dentro do que a gente tem de capacidade de produzir leite, né? Uhum. Então, assim, aí é o equilíbrio entre produzir 100% do nosso leite ou não. Então, esse equilíbrio a gente está fazendo sentindo o mercado, tá? Então,
Hoje, a gente tem vezes que a gente passa aperto porque a gente já não tem queijo, porque a gente, às vezes, não produziu lá atrás o volume que a gente achava que poderia ter hoje de venda. E se alguém quiser comprar com um mês, você não vende? Fala, Não, não. de jeito nenhum. Tá. Qual que é o total de vacas que vocês têm lá? Hoje, nós temos, em lactação, entre 30 e 35 vacas, depende da época do ano. Tá. E o total? 60, eles falaram 60 animais entre, mamando e caducando, né? Mamãe do cano, boa. Eu queria fazer uma pergunta assim. Quando vocês decidiram entrar nesse projeto, imagino que deve ter sido a primeira vez também que vocês trabalharam em família. Como é que é isso, assim? Tanto do lado do desafio quanto do lado da força que dá, né? Vou deixar ela. Mas quando a gente entrou mesmo no projeto Comprar uma Fazenda, o Renato ainda estava muito atuante, né, no mercado. Tá. Então, eu fui levando, por isso que eu falo, por isso que eu tenho todo esse apego às minhas vacas também, porque eu tive que aprender, né? Uhum. Ele muito gestor, mas trabalhando ainda, né, numa empresa, e eu Você que estava só tocando o amor, barco. só amor. Então, eu ia fazendo o que eu conseguia ali com as vacas, estudando e tudo, e só melhorando o leite. A minha parte era só o leite, era a vaca, porque a gente só tinha o leite também, né? Mas eu estudei, me empenhei muito para o leite ganhar o que ganhou. Quando ganhou, o Renato ainda estava na empresa. Então, assim, mas sempre com ele por trás, me puxando de custos, né? Eu queria laço na vaca. Ele me puxando de custo, calma, não é assim, você tá... As vacas estão confortáveis e eu ainda queria mais. Mas, porque eu não tenho esse lado gestor que ele tem, eu não tenho esse lado gestor, só que eu tenho outro lado, eu tenho o lado que é com funcionário ali, que eu sou aquela que estou ali, ele tá lá na ordenha, eu tô com ele fazendo ordenha junto, eu tô conversando, eu tô com outro funcionário que é do queijo, mas mais perto, mais junto. Eu sou aquela assim, eu sou a funcionária junto Você com é ele. coração e ele é razão. Isso, totalmente. Eu sou aquela funcionária junto. Essa semana passada eu fui para a fazenda, que é a nossa gerente lá, estava de férias, e eu fui lá, fracionei queijo, embalei queijo, mandei queijo. É o combo perfeito, produtividade e qualidade, né? E a Viviane tem uma entrada muito boa com os funcionários, então assim, e ela vai brincando, quando vai ver, tá todo mundo amarrado com ela. Fala-se muito em manejo, né, do gado ali. Você desenvolveu um manejo próprio na fazenda. Porque como eu fico com esse lado de bem-estar animal, eu tenho todo o controle de carrapato, de tudo, de controle de vacinação e tudo. E nós, como o Renato, tem todo um processo. Então, a gente tem tudo planilhado. O dia que é a vacina, o dia que é do carrapato, o dia que... Isso fica muito mais fácil também. O funcionário já é assim, treinado. Ele já falou, esse mês tem vacina da raiva... As rotinas são muito bem implementadas também. Então, assim, a gente, para gerenciar de longe, então, assim, tem um dia certo de cada coisa, né? Até tantas rotinas, né? Diárias, semanais, mensais e anuais, né? Pesar bezerra, a gente tem um dia de pesar bezerra, o dia de pesar leite. Por quê? Aí eles mandam um controle, daqui eu já sei. Ixi, essa bezerra não ganhou peso. Aí eu já falo, Catarina, tá ruim. Jerusa não ganhou peso. No 3, ó. Então, assim, a gente tem todo um controle e isso facilita o funcionário. Porque o funcionário perdido, ele não faz nada. Então, eu ligo, Matheus, a Jerusa, esse mês ela perdeu 10 quilos, o que aconteceu e tal. Então, não perder, não, tem né? Não, mas tem vezes que perde. Então, a gente tem esse controle que é... E o envolvimento das suas filhas? Existe ou não existe? Mais para diversão, né? É mais a diversão. Agora nós estamos conseguindo amarrar um pouquinho elas, né? Em algumas atividades, né? A Gabriela um pouco mais na parte, às vezes, de criação de alguma coisa, de marketing, alguma coisa. E a Laura, eu estou começando a introduzir ela um pouquinho em planilha. Entendi. Mas gostam de ir para a Laura andar a cavalo. Dirigir trator. Dirigir trator. Dirige e gosta de ficar lá na queijaria junto com a Ivone, que é nossa colaboradora, né, muito tempo. Elas curtem, a mais velha já está com 18, já está, né, com o namorado. O namorado curte muito mais do que ela. O namorado entra na queijaria comigo, me ajuda. Então, acho que é uma maneira de trazê-la para perto também. Mas Quantos funcionários hoje vocês têm na fazenda? Hoje nós estamos com 6. 6 funcionários. Mas nem passa na cabeça de vocês,
ter um outro terreno, não é ficar ali mesmo. Não, acho que talvez assim, alguma coisa Hoje de a fazenda variedade se de paga, produto. certo? A fazenda se paga, Uhum. hoje já se paga, já tem um tempo, graças a Deus. Mas Os indicadores agradecem. os indicadores agradecem, né? O bolso também. Mas, na realidade, também é uma diversidade, talvez, de produto, tá? Então, assim, isso eu penso. Não, talvez só queijo também é uma coisa que a gente deve, talvez, fazer uma manteiga, né? Algumas coisas assim. Mas sempre, assim, na linha mais prêmio, de valor agregado, né? De alta qualidade, né? Entregando um valor diferenciado para o consumidor, né? Então, Como é assim, que é a venda? Como é que você estrutura Dona Viviane. Eu vendo, marketing, tudo. e tudo via canal digital? Tudo via Tem WhatsApp, distribuidor, business. mas vende em supermercado. Vende no Hoje- supermercado aqui em Belo Horizonte. Hoje nós estamos no Verde Mar, né? Legal. Aí... Já é um selo de qualidade, né? Já entrar no Verde Mar. Já... E assim, a gente. Muito empório, né? Porque, como é um produto muito premium, né? Ele é um produto também que ele demanda ser vendido, né? Porque ele já tem um valor agregado mais alto. Então, assim. Então, a gente hoje, 90% das nossas vendas são para empórios no Brasil inteiro. Hoje a gente está praticamente. Acho que até norte nós estamos, né? Praticamente todo o Brasil a gente tem empórios vendendo. Então, assim, são pessoas especializadas em que são lojas mais focadas mesmo num produto diferenciado de alta qualidade, né? Então, assim... Como é que vocês chegaram nesses impostos? Hoje a gente tem um financeiro também, né? Que ajuda. Antes era só eu mesmo fazendo e anota. Hoje a gente já tem um financeiro que ajuda uma pessoa. A gente chegou muito boca a boca. Eu acho que assim, a gente ganhou prêmios também de queijo, né? Ganhamos já medalha... chamou muita atenção. Ganhamos ouro e prata no Mundial do Queijo em São Paulo. Ganhamos ouro no Mundial de Queijo de Araxá. Então, isso dá uma visibilidade muito grande. Então, as pessoas procuram a gente. Esse mundo do queijo é muito boca a boca também. Você começa a fazer sucesso no empório, o outro já vai te chamar de outra cidade. Ah, meu amigo falou do seu queijo. Tem muito disso, assim, não para. Graças a Deus, a gente, toda semana é um volume grande e eu tô já com, às vezes, até uma fila de espera de queijo G, que não era um queijo que a gente 10 quilos, a gente só faz um por lote e hoje a gente já está vendo, né, estudando que vai ter que aumentar porque a procura do G para empório é um queijo grande, bonito. Sei. E toda essa qualidade, essa origem europeia, vocês não pensam em focar em exportação, aumentar? Você falou que tem um cliente dos Estados Unidos, né? Do Adote. Ele já me cobrou 7 queijos de Adote. Ele é americano ou brasileiro que mora lá? Brasileiro que mora lá. Ele é viciado no queijo. Termina, ele já me pede. Aí, parente vai, eu mando queijo. Tudo. No Peru são amigos nossos também, que moram lá. Eu acho, é difícil, produto artesanal também. Eu acho que a gente precisa conquistar aqui primeiro. A gente quer isso, né? E assim, aí volta naquele dilema da escala, de aumentar e de... Entendeu? Assim, porque para você mandar para fora, querendo ou não, a gente vai ter que aumentar uma escala que eu não sei ainda se faz sentido pra gente, entendeu? No momento, não. Aumentar funcionário, tudo isso. A gente não mora na fazenda, né? A gente não mora lá. Então... já é difícil de longe. Aumentando, acho que também agora não é. E depois de pronto, vamos supor, depois de maturado, ele não precisa ficar na geladeira e ele dura quanto tempo? Ele é bom deixar sempre na geladeira, tá? Ele aguenta, assim, você pode deixar ele fora da geladeira 1, 2, 3 dias sem problema nenhum, mas o ideal é que ele retorne para a geladeira e aí, deixando na geladeira, você tem um produto aí 6, 8 6 meses a validade. Nós garantimos 6 meses, né? Tranquilo. Mas a gente quando tem vai, por exemplo, você falou, tá em Manaus, você falou? Não. Quando vai para longe, vai resfriado? Não. Ele aguenta. É um produto que aguenta. Se a gente fala uns 10 dias úteis ou até um pouco mais, ele já ficou perdido em Goiânia 20 dias. Ele é um dos meus maiores clientes hoje, tem quase um ano. Ele falou. Eu falei, se você quiser devolver, o queijo foi perdido. Então ele falou, não, o queijo chegou aqui espetacular. E hoje é um dos meus melhores clientes. Mas a gente recomenda deixar ele dentro refrigerado, sim. Tá? O transporte, não, a gente consegue fazer o transporte, mas recebeu ele, deixar refrigerado. Tá. E você falou de outros produtos, sempre na linha premium, mas dentro do...
espectro queijo ainda tem muito... Tem. Né? Nós estamos em alguns testes aí. Ainda não podemos dar um pode dar nenhum spoiler, não, não? mas já temos alguns testes aí em andamento. Não, legal. Queria entender um pouco o que vocês aprenderam com isso, né? De lição. Alguém quiser, se estiver pensando, tem uma roça e quer Se começar um inspirar negócio, na ideia dele. onde vocês teriam feito diferente? O que vocês fizeram que foi legal e acho que reforça? Que conselho vocês dariam, assim? O conselho é que os dois têm que querer, só um querendo não vai. Né? Porque assim, o Renato queria, mas ele não tinha nenhum apego com animal, né? Assim, ele gosta, mas não é... O animal é um ser humano, né? Eu já sou daquela, louca. Mas É um ser humano? eu acho que se eu quero ir lá, quero descansar, tudo bem. Se fosse um lazer, aí tá. Quando começou no negócio, se eu não gostasse dessa área de animal, não gostasse de acompanhar, de viajar com ele, não teria chegado. Entendi. Se não for junto, não tem jeito. Né? Cada hora um motivo ou outro. Porque demanda, tem muitas frustrações no meio do caminho, né? Então, assim, se não tiver junto, não tem jeito, é impossível, né? Se eu tivesse indo pra fazenda, Viviane ficar, não vou ficar aqui pra cá. Como que a gente vai resolver a coisa? Ou ao contrário, ela vai, eu não vou. Ele antes, né, que trabalhava e tal, mais com horário e tudo, se eu não tivesse total domínio daquilo, não gostasse, eu falava, não, você não tá junto, eu também não vou dar. E a gente com filha pequena, na época uma tinha 5, outra tinha 8, né? Então, eu acho que, assim, aprendizado cumplicidade, companheirismo, o querer junto, né? Você quer isso. Porque tudo foi conversado. Vamos fazer o queijo? Vamos. Mas e aí, você vai ter tempo de dedicar? Não. Ele. E você vai? Eu falei, vou tentar. Mas cada um tem que ser bom numa área. Você tem que descobrir a área que você é bom. Ele é bom em gestão, ele é bom em números, em economia, em lucro. E eu sou boa em outras coisas. Então, é casar. Eu acho que é um complemento, né? Isso foi muito bom pra gente. Agora, e tem muita aprendizagem, gente. Nem tudo são flores, né? Então, assim, eu não faria, acho que assim, se você me perguntasse o que eu faria diferente hoje lá, olhando o nosso projeto em si, né? Não sei, talvez um ano a mais antes de comprar as vacas, porque quando comprou as vacas era tão crudo o negócio ainda, entendeu? A gente não sabia... basicamente teria nada. Estudado um ano a mais. Talvez teria estudado um pouquinho a mais antes de ter adquirido. Mas sim, também... Se não tiver adquirido, também não ia ter ganhado, não ia ter acelerado aquele aprendizado também. Na hora que acontece, que você chega o aperto, que você pula, né? Então... Eu acho focar, ter o que você quer também. Você vai querer queijo, vai querer leite, você vai querer cavalo. Aí eu queria cavalo. Aí eu queria oliveira. Como é que escolhe? Como é que você... Aí plantamos oliveira. Você decide mesmo, né? Ou você faz um estudo, escolhe, ou você vai no coração? Oliveira foi uma coisa que a gente não deu certo. A gente plantou oliveira. Plantou oliveira. A gente foi pro Chile, vimos que o terreno era pedregoso igual o nosso. Vamos plantar oliveira. Não, mas nós estudamos. Assim, a questão muito da oliveira foi muito disso, porque como a gente não estava na fazenda, foram 2 atividades muito intensas, simultâneas. Entendi. E aí o que acontecia? Quando um funcionário, e você tem, não só na cidade, no campo, tem demais rotatividade também. Né? Então, quando saía um funcionário do leite, o que eu fazia? Pegava o funcionário da oliveira, botava no leite. O leite não pode parar. Não pode parar. Tem 2 ordens por dia. Então, 24 horas, aí o que acontecia? 365. Sofria, formiga atacava. Então, assim, a gente sempre estava com um déficit de... A oliveira era o objetivo de fazer azeite? O objetivo de fazer azeite. Aí nós chegamos num momento e falamos assim, não, vamos deixa essas oliveiras aí, porque sobreviver. Isso foi então foi um aprendizado. Que a gente não faria de Bacana. novo. Não faria de novo. Não faria 2 ao mesmo tempo, né? Isso aí. Escolhe uma e vai. Escolhe uma, vai, matura, deixa estabilizar, depois você dá um segundo passo. E se comprasse, ao invés de comprar as 30 vacas, comprasse 5? É uma forma Poderia ser, mas eu acho que não teria... Não tem escala, você vai desistir porque é pequeno demais. Eu acho que assim... nesse caso, assim, uma coisa que eu voltaria atrás, talvez foi o que a Viviane colocou. Talvez as oliveiras, acho que é uma coisa que a gente... Mas... Plantaria abacate.
Abacate? Foi uma coisa que nós pensamos também. E não fizeram. Estudamos muito. Porque assim... Escolhemos a Oliveira. Escolhemos a Oliveira. Ficamos na dúvida entre os dois e acabamos indo pra Oliveira. Se tivesse sido abacate. Talvez o abacate daria um pouco menos de manejo. É. Mas também não sei, tem que Eu estudar. queria o abacate. Ainda dá tempo. Nossa senhora, tá bom. Entendi. E o que vocês fizeram que deu muito certo? Falei assim, não, isso aí, esse a gente... A fazenda. A fazenda mesmo. O lugar de ir. A gente tem uma fazenda linda e que a gente recebe muitos amigos, família. E ali é um lugar que todo mundo ama ficar. Todo mundo que vai fala, posso passar só o restinho do ano? Tá bom. Então, acho que cumpriu, né? Era o sonho da família. isso aí. Fugir só da cachaçinha, né? Do início da conversa ali, montar um negócio rentável que se pague, como você falou, já está pagando, legal demais a fazenda, que dá um trabalho ali, que dá uma motivação do dia a dia, né? Se engajar mesmo com a luta ali, com a lida do dia a dia, acho que faz total diferença. E vivenciar essa questão do campo é legal demais. Muito. Passar isso para as meninas, né? Muito. Para os filhos. Simplicidade. Acho que esse legado que É vai outra ficando cultura, aí. é outra. É um diferencial. Acho que a gente conseguiu proporcionar isso para as nossas meninas, né? Acho que. Elas Sim. têm contato com todo mundo, vai para casa de um lá do lado, vai. E assim, tem contato com todo mundo. Assim, sabem conversar com todo mundo, tem Qualquer tipo convívio de que a pessoa. realidade é muito diferente, né? A realidade aqui é muito diferente da realidade Sim. lá, e isso torna, ainda mais no mundo de hoje, né? É, isso eu é ia muito falar isso. importante para elas. Você Eu acho teve que um contribui corpo nisso, bastante. assim, muitos jovens hoje se perdem, até questão de depressão. Eu acho que falta muito esse contato com o campo, esse contato com a raiz. pessoas, Nossa, né? com as Contato com as pessoas, animais, natureza. É Eu isso acho aí. que isso aí também é um subproduto que é um produto que vocês conseguiram, né? Com certeza. E muito Show de valioso. bola. É, com certeza. Então a casinha boa lá, então, você recebe os amigos. Isso aí. Reformamos, depois de 2 anos que a gente comprou, a gente reformou. Bom demais. Pensando nisso. Então, assim, queria parabenizar vocês novamente por esse projeto, essa iniciativa top, provando aqui o queijo é bom demais, né, Bruno? É, já tá Então, quase acabando aconselho aqui, a ó. turma, Você até esqueceu do podcast aí, ficou só petiscando. Vamos, 1.000 quilos aqui. Então, assim, bom demais. Muito obrigado aí pela presença. O pessoal, então, que quiser acompanhar vocês, fala direto com a Viviane. Então, entra no Instagram da Fazenda Santa Cremoso, Mônica, senhor. @Fazenda Santa Mônica. Pode procurar também, né, nos empórios, no Verde Mar, etc. Mas comprar direto lá tem uma peça maior, não é isso? Isso Qual que é o mínimo que você vende Adotar lá? o queijo. Adotar o queijo. A iniciativa principal, acho, podemos chamar assim, né? Que é o Adote o Queijo, que é o disruptivo mesmo. Parabéns demais essa ideia. Muito top, que está muito na linha. A gente tem trazido muitas pessoas falando sobre isso, né, Bruno? É. Dessa reinvenção do nosso mercado do comércio em geral. Aqui em Belo Horizonte está vivendo muito essa cena da vivência da experiência, né? Daquele resgate do especialista, da pessoa que entende. Igual você falou, não vai tirar para todo lado abacate, então não. Estou especializado em queijo, fiz um estudo numa região que está total imersa nessa questão. Interessados em saber de onde vem, De onde vem. Né? Também. Hoje, mais ainda do que qualquer outro, acho que a gente está nessa época, todo mundo quer conhecer a história do produto. E quando você tem uma história igual a gente tem, a pessoa está comendo queijo, mas ela está lembrando, nossa, é de onde? É de Mar de Deus, não conheço essa cidade. E qualidade. Então tem também. toda uma história. E as Sim. pessoas, hoje, vinho, né? Tem muita experiência de vinho, vinícolas abrindo aí, Tá ótimas. aparecendo muitos vinhos maravilhosos em Minas Gerais. Com certeza. É uma onda. Junto com aí. muitos queijos. Um amigo meu tá fazendo lá em Capitólio, manda um abraço pra ele aí, o Henrique, ele acompanha o episódio. A turma de Capitólio tá fazendo. Então, Amigo meu também faz lá, o Vander faz lá em... O Vander. Vander é parceirão Da nosso. Vinícola Mil Vidas? Mil Vidas. Parceirão, o meu queijo está lá. Tá lá? Ah, o vamos lá. Vander é parceirão nosso. Ah, bacana. Conheci ele na CEMIG, virou um amigo. Nossa, isso aí. que bom. E ele tem nosso queijo lá e o Vander está sempre falando. Muita gente vai na vinícola e me liga e fala, fui na vinícola, eu quero o seu queijo. Então é parceria. Então, o mineiro, então, está com muita oportunidade para passear em vinícola, passear em queijaria. A gente tem vários amigos que abrem para visitação. No Campo das Vertentes tem muitas queijarias bem legais, né? Então, é um pertinho aqui de Belo Horizonte, 2 horinhas, você tá ali, 2h30 e um passeio Pertinho de maravilhoso. Tiradentes. Perto de Tiradentes. Eu conheci também o Júnior, que tem uma vinícola lá
em Lavras. Em Lavras, Eles Almas fizeram- Gerais. Almas Gerais. Nosso aí. queijo está lá também. Tá lá também? Gerais. Aí, lá. eu sou sócio dele num empreendimento. Ele falou que eles trouxeram um francês para cá, para conhecer a região. Eles falaram assim: vocês têm uma França. Minas Gerais é uma França ainda em construção em relação a queijo e vinhos. Então vocês. Ele até o francês falou assim: é melhor do que a França. Vocês vão ultrapassar a França nisso. E eu acho que tá rápido, né? Tá, assim. tá indo rápido. Tanto Tem de vinho. muita coisa legal, Vinho gente. de qualidade. Acabou Muita assim. qualidade. Muito. Não é vinho chapinha, mas. Não. Altíssimo nível. Altíssimo nível. E incentivar as pessoas a fazer esse turismo, sabe? Esse turismo de Minas, esse turismo vinícola, em queijaria. Sim, isso é legal demais. Muito bacana. A turma muito pega produto avião para ir lá para Mendoza. Pra e tal, quê, vem gente? aqui. Vem pra Vamos Minas. pra Madre de Deus. Isso mesmo. Tem já visita lá? Ainda não. Com o grupo fechados ainda a gente fizemos algumas, né? Aham. Mas assim, aberta ao público, assim, na rotina não. Mas em públicos fechados a gente conversa assim. Dá pra fazer. Primeiro passo é adotar o queijo. Depois você vê, né? Se Porque adotar pode vai ter- conversar. Então vamos adotar aí, gente. Muito obrigado, muito gente. obrigado. Top demais a Parabéns conversa. aí Obrigado pela- por tudo. Parabéns. Nós que agradecemos. Show de Obrigadão bola. pelo bate-papo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Não, gostamos demais. Bom Vamos demais. matar esse queijo aqui agora. vocês Agora dão a gente licença. continua aqui no pós, né? Não, Gabriel? Gabriel gostou também, olha lá. Valeu, turma. Um pessoal. abraço Abração aí. aí. Continua acompanhando a gente aí. Segunda temporada, voando, né, Bruno? Vamos que Hoje tem vamos. convidados especiais aí. Não, Fiquem de olho. Um abraço aí. Valeu, tchau, tchau. valeu.